Galera, essa é a caixa do GameStick GD10. Ele vem com dois controles e ele usa o sistema Emulec 4.3. Eu comprei a versão de 64 GB. Depois eu vou explicar para vocês por que eu escolhi essa versão. Mas ele tem 2 GB de memória RAM e ele usa um processador 905X, que é comumente utilizado em TV Box, desses que a gente acha no AliExpress mesmo. Bora abrir a caixa dele então. Aqui a gente encontra 2 adesivinhos que vem de brinde, adesivos do Mario. Que Mario? Aqui a gente encontra o nosso GD10, embaladinho aqui, 4K GameStick. Aqui a entradinha, o HDMI dele, entrada de energia, onde a gente encaixa o cartão SD, onde estão os jogos, e que é o lugar de encaixar o dongle USB, que serve para conectar com as manetes. Depois eu vou explicar para vocês também a vantagem dele ter esse dongle separado. Resolvi aparecer, pessoal, e o meu recado é rápido. Dessa vez é mais para compartilhar algo que eu estou vivendo, que é conseguir pagar algumas das minhas contas e melhorar o meu setup com o dinheiro que eu ganho nas estratégias que eu aplico aqui no YouTube e em outros projetos que eu trabalho. A minha virada de chave foi a Cyberclass, que é uma plataforma completa para te iniciar em praticamente qualquer forma de fazer dinheiro online. Eu não vou ficar tomando tempo do seu vídeo, mas faz esse favor para você. Clica no link na descrição, experimenta nem que seja os 7 primeiros dias, que ainda dá para cancelar, faz aquela maratona que eu tenho certeza que você vai voltar para terminar os cursos e vai encontrar lá uma nova fonte de renda para você. Bora pro vídeo. Continuando aqui para a gente ver o que mais tem na caixa. Aqui estão os 2 controles. Obviamente, controles só faltava ter escrito Sony aqui, inspirados no PlayStation 2. Eles são alimentados por pilhas palito, 2 pilhas palito, que tem todos os controles no padrão PlayStation mesmo, que tem alguns LEDs que indicam funcionamento, Start Select, Mod, uma chavinha de liga e desliga, controle muito leve, parece até ser um pouco frágil, mas os controles aparentemente tem um bom clique. Aqui está o outro, mesma coisa. Vem também com extensor HDMI, né? Caso a sua TV tenha os cabos meio embaralhados, muito próximos, pode usar esse extensor aqui para fazer um melhor encaixe na TV ou no monitor. O cabo de energia, né? O GD10 ele precisa de uma alimentação externa que pode ser feita tanto no USB da própria TV e também por um carregador de celular padrão, uma power bank, qualquer coisa. Tem uma fonte de energia com 5 volts, né? E aqui temos também um manual que a gente provavelmente nem se quisesse conseguiria usar. Ele está todo em chinês. Bora testar. Instalar o GameStick na sua TV ou monitor é muito simples. Basta pegar o cabo de energia dele, colocar ou numa entrada USB da TV, ou num adaptador de celular, ou até mesmo numa power bank, encaixar o GameStick ou diretamente ou utilizando um adaptador HDMI no HDMI da sua TV ou monitor, que ele já vai estar pronto para utilizar. No caso, como ele é muito discreto, muito pequeno, você pode deixar ele ligado direto na sua TV, ele vai ficar imperceptível e sempre que você quiser utilizar, é só você alternar para o HDMI que ele está instalado, que já vai estar lá, pronto para você acessar esses 10.000 jogos e poder se divertir com a sua família. E ele tem um sistema pronto para ser utilizado com praticamente todos os videogames antigos, chegando até o PSP e PlayStation 1. E o melhor de tudo, que todos os jogos têm uma imagem mostrando alguma cena do jogo. No caso, você consegue saber sobre o que se trata o jogo sem precisar ficar clicando nessa infinidade de títulos e fica mais fácil você encontrar aquele jogo antigo que você às vezes nem lembra o nome,
mas se você ver a imagem você vai saber qual jogo era. E você ainda consegue favoritar os seus jogos, eles vão ficar numa lista separada aqui no menu. Assim vai ficar muito mais fácil achar aqueles jogos que marcaram sua vida, os seus jogos preferidos, os que você quer jogar sempre, quer zerar de novo. E a qualquer momento você pode apertar Start Select, que aí você vai para o menu do emulador e você ainda consegue salvar o estado do jogo para você não perder o seu progresso e continuar avançando nos diversos jogos que tem no GD10. Lembrando que se você quiser comprar um GD10 também, eu vou deixar os links na descrição. Tem uma outra versão do Game Chic, que é a versão Lite, que não vai chegar a rodar tantos consoles como PSP, Nintendo 64, PlayStation 1. Se você estiver interessado só nos jogos mais antigos, vai atender e vai ser um pouco mais em conta. Eu sempre deixo o link de vendedores de confiança. Eu sempre procuro um vendedor com mais vendas, com boas avaliações, para não colocar ninguém em enrascada. É uma infinidade de vendedores vendendo esse tipo de produto lá no AliExpress e nem sempre são bons vendedores, né? E comprando os links do canal, você sempre está ajudando a gente. Somos um canal muito pequeno ainda, né? Não somos monetizados. Por isso eu peço para você se inscrever, deixar o like também, se você está gostando do conteúdo, e conferir os nossos outros vídeos. Bora continuar. Uma das vantagens do GD10 é que ele vem com 2 controles e os 2 funcionam perfeitamente bem. Nós fizemos alguns testes aqui, jogamos o clássico Tartaruga Ninja, jogamos alguns jogos de PlayStation 1 como Tekken, como Mortal Kombat, e em todas as manetes funcionaram certinho, sem input lag, que é uma preocupação que a gente tem com controle sem fios, se vai ter algum atraso, mas pode pegar tranquilo que vai dar para jogar. Você vai poder jogar alguns clássicos do Nintendo, como o Super Mario, vai jogar um Donkey Kong, até jogos mais antigos como o Pac-Man, e tudo funcionando nas 2 manetes, podendo salvar o seu progresso. Agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens que eu vi ao utilizar o GD10 durante esses dias. Como pontos positivos, eu gostaria de destacar o próprio sistema dele, que é um sistema muito fácil de utilizar, fácil de entender, fácil de achar os títulos. Você consegue excluir jogos, acrescentar novos jogos. Posteriormente eu vou ver se eu faço um vídeo explicando isso, se você tem algum título que se você não encontrou aqui, você consegue acrescentar. Outra vantagem que eu vejo no GD10 é você poder utilizar outros tipos de controle nele. No caso, como ele tem um dongle USB removível, que é o receptor dos controles originais, se você tiver um controle melhor, como um GameSir, ou se posteriormente esses controles originais começarem a dar algum defeito, você não vai perder o seu console. Você pode comprar um outro controle com adaptador USB, colocar ali e continuar utilizando. Um outro ponto positivo do GD10 é que você pode ampliar o armazenamento dele. Supondo que você comprou a versão de 32 GB e você tem um cartão de 128 ou de 64, você pode fazer a substituição, clonar o sistema e colocar até mais jogos. Por exemplo, se estiver faltando algum título que você queria jogar, você pode achar ele na internet e acrescentar no sistema. No caso, a minha versão é de 64 GB, eu não acho que seja necessário ampliar essa capacidade, até porque o diferencial da versão de 128 normalmente é a maior quantidade de títulos com idiomas diferentes. Então são muitos títulos repetidos com idiomas diferentes. Aqui eu tenho praticamente tudo que eu preciso e com alguns repetidos ainda que provavelmente eu vou excluir com o passar do tempo. Agora falando sobre as desvantagens do GD10, eu destaco que nem todos os jogos estão perfeitamente adaptados, principalmente com relação aos controles, né? Eu me deparei com algumas situações em que eu precisava de um comando específico, por exemplo, de Select, e o jogo não interpretava corretamente o comando que eu dava na manete. Mas é um caso perdoável, é uma infinidade de jogos que tem nesse console, então seria quase impossível adaptar tudo perfeitamente, né? Alguns jogos também não rodam 100% bem, principalmente em consoles mais novos, como no PSP. Então, por exemplo, um Assassin's Creed de PSP não rodou corretamente, um God of War é realmente um título muito pesado para um console que tem o tamanho de um pendrive, né? Então é perdoável. Outro ponto negativo seria a qualidade um pouco duvidosa dos controles, né? São bem leves, aparentam ser um pouco frágeis, mas também é um pouco de preciosismo da minha parte. Um console que custou apenas R$150, eu não poderia exigir tanta qualidade, e são 2 controles, né? Então tá muito dentro do preço
E se eu quiser um controle melhor, eu posso adquirir um GameSir, qualquer outro do AliExpress e ter uma experiência melhor com o controle, né? Uma outra coisa que é um pouco desagradável são os jogos repetidos, que, como eu já expliquei, devido à variedade de idiomas, né? São muitos idiomas, aí tem alguns títulos que você vai ter, às vezes 4, 5, só alterando o idioma. Isso enche um pouco o menu dele, mas é uma coisa perdoável também. É um produto que está sendo vendido para o mundo inteiro e, pô, tem tantos títulos em português aqui que eu não tenho por que reclamar disso. Mas seria uma desvantagem só para eu ser chato mesmo. Isso entra naquele caso de, são 30 mil jogos, 40 mil jogos. Não são 30 mil jogos. Existem esses títulos repetidos, né? Mas isso com o tempo você pode ir excluindo. Vai lá no menu, vai ver os que estão lá desnecessariamente, você pode excluindo eles aos poucos e limpando os seus menus, né? No geral, eu estou muito feliz com o GameStick GT10, é surpreendente o que um aparelho tão pequeno consegue fazer. Ele é compacto, fácil de instalar, fácil de usar e vai ser diversão certa no final de semana que eu vou jogar com meu pai. No mais, agradeço a sua atenção, deixa seu like e tchau!